Boa tarde, Brasil Cristão está no ar. Hoje, quarta-feira, um dia muito especial para nós, para você também que nos acompanha aqui na TV Século XXI. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha no Brasil Cristão. Nós estamos começando nesta quarta uma série na qual a gente vai fazer memória de irmãos e irmãs que marcaram a vida da evangelização no nosso país, de modo muito especial, irmãos e irmãs que são oriundos de expressões nascidas da corrente de graça de renovação carismática na Igreja Católica, Drica. É verdade. Quantos anos você tem? Há quanto tempo você frequentou o seu grupo de oração pela primeira vez? Qual foi a sua experiência? Lembra dos grandes encontros que nós fazíamos? Mas quem foram as pessoas que trouxeram isso para nós? Não é? Para que vivêssemos toda essa experiência. É bom nós conhecermos a fonte ali, né, de onde nós começamos a experimentar toda essa graça do Espírito Santo na nossa vida, e é isso que nós vamos começar hoje aqui nas quartas-feiras no programa Brasil Cristão. E hoje, Drica, nós vamos começar o primeiro, né, dessa série que nós vamos trazer é o sacerdote norte-americano, Padre Robert de Grandes. Nós vamos falar a respeito da pregação, das obras, da vida deste homem e o impacto que o Espírito Santo gerou na vida da Igreja do Brasil, da vida da renovação, das expressões de renovação, através da vida do Padre de Grandes. Exatamente. Nós não queremos enaltecer só a pessoa dele, né, nem os seus feitos como pessoa humana, mas a grande experiência que ele viveu com o amor de Deus e com a cura e as graças que Deus realizava através desse amor que ele pregava. E isso alimentou a renovação carismática católica do Brasil por muitos anos e alimentou a nossa igreja, e isso fomentou tantas vocações no meio de nós, e graças a isso é que nós estamos aqui hoje. Nosso intuito, né, Drica, não é de modo algum gerar colocar pessoas, homens, no centro, na referência, quase gerando um culto antropocêntrico. Não é isso que nós queremos, não é isso que nós estamos tensionando, não. Homens como o Padre de Grandes, na sua pregação, acentuavam a todo momento que é Jesus de Nazaré que está vivo e que está curando, que está batizando no Espírito Santo, que está fazendo as obras que cada um de nós éramos capazes de ver quando eles pregavam. Eu tenho este certeza... Jesus continua conosco aqui. Exatamente. Eu tenho certeza, Fernando, que de repente alguém em casa, eu tenho certeza que tem, você acompanhou isso lá no começo, experimentou e bebeu de toda essa graça. E depois dele, tantos grandes homens também que nós conhecemos, Padre Jonas Abib, Padre Eduardo, que trouxe a renovação carismática para nós. E nós vamos então seguir nesse caminho, né, tentando resgatar um pouco, sim, de história para refrescar a nossa memória. E quando nós temos a memória refrescada, sabe o que acontece? Aqui dentro, a nossa alma, ela se inflama. Exato. E é isso que nós queremos, né, Fernando? E hoje, Drica, nós vamos conversar com duas pessoas que conheceram o Padre Robert de Grandes, de sentar com ele, de conversar, de dialogar. Eu falei Padre Jonas, Padre Eduardo, mas tem outro que não é padre, né, também, é casado, pai de filhos. Exato. Que é o Tatá Tácito, que também esteve lá no meio desses grandes homens. É um grande homem para nós. Exato. Vamos começar essa conversa. Vamos começar porque, na verdade, ele está aqui no meio de nós. Fiquei muito triste hoje, porque eu esperava algo, né, Tatá? Ali nos bastidores, eu falei, cadê o macacão? O macacão que decepção. Exato. Boa tarde, Tatá, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Que alegria, muito bom ter aqui. Alegria minha de estar aqui com vocês. Eu que pensei junto com vocês esse programa há tanto tempo, né? É verdade. Foi. E como foi sonho nosso de ver esse programa. E fico muito feliz de ver o programa acontecendo, né? Isso realmente me emociona, ver o programa acontecendo e os rumos que ele tem tomado. Eu fico muito feliz, muito contente com isso. Eu que sou um cisquinho de grão de areia aqui, é um prazer, né, estar aqui hoje, uma graça de Deus, porque eu que bebi lá no meu grupo de oração em Cuiabá de tantas coisas que você foi responsável, né? E hoje Deus me dá essa graça. Então, eu até fico emocionada. Obrigada né, por fazer parte disso. E que o Senhor nos abençoe. Sim. E que quem está em casa nos acompanhando também
possa beber dessa mesma graça, desse dia todo especial aqui no Brasil Cristão e participar conosco também, né, Fernando? Exatamente. Você pode mandar para nós, fazer a sua participação, o seu pedido de oração, expor suas dúvidas, testemunhos. Eu tenho certeza que tem gente nos assistindo, Drica, Tatá, que lembram do Padre Degrandes, claro. que estiveram com ele e que poderiam mandar para nós aí o seu testemunho, as suas recordações de como o Padre Degrandes te ajudou a se aproximar mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você pode entrar em contato conosco através do nosso telefone fixo, 3871-9620. Sim, 19-3871-9620 ou WhatsApp. WhatsApp. Já decorou o WhatsApp, Fernando? Vamos ver. 19-997-16-9915. Isso, 19-997-16-9915. Talvez você não tenha presenciado ali um encontro com o Robert Degrandes, não conheceu, mas você leu um livro que ele escreveu, né, sobre os dons carismáticos, então manda para nós aí o seu testemunho também. Se você fez parte dessa história da renovação carismática católica, participe conosco hoje. Fato é que ainda que as pessoas... A imagem, aí ele aí, olha, querido. Ainda que existam pessoas que nunca o tenham visto, nunca tenham ouvido uma pregação dele, ou que nunca leram um livro dele, fato é que se são pessoas que estão em alguma expressão de renovação carismática, de algum modo nós podemos dizer por eles, foram sim. atingidos. É verdade. Principalmente porque o Padre Eduardo foi o grande promotor daquilo que o padre continua chamando de metodologia do Degrandes, né? Porque, na realidade, antes do Degrandes vir ao Brasil, nós tínhamos já a renovação carismática, tínhamos a ideia do batismo no Espírito Santo, mas os dons para nós eram coisas ainda muito nebulosas e longínquas. Tá, para quem não sabe, a renovação começou no Brasil em 69. Sim. E você, 71. em 71, fez a experiência. Sim. Então, nós estamos falando, né, de uma... 69. Em agosto, tivemos uma experiência de oração em Campinas, né, foi a primeira experiência de oração com o Padre Haroldo e quem coordenou foi o Reinaldo Bezerra. Exato. Depois, que esteve presente em várias oportunidades, desde aqueles 40 profetas lá no Velho Testamento. E depois desse período, o Padre Eduardo não estava no Brasil, né? O Padre Eduardo volta ao Brasil e assume praticamente a liderança da renovação. Ele tinha dado o livro para o Padre Haroldo, que começou a primeira experiência de oração. Então, nessa época, a questão dos carismas ainda era muito incipiente, tanto que quando eu fiz a experiência de oração com o Padre Haroldo, ele falou muito rapidamente sobre os carismas. O Padre Haroldo fazia questão de dizer que não rezava em línguas, porque ele achava que os carismas aconteceriam de maneira extraordinária quando necessário. Então, nós tínhamos uma renovação, sim, batismo no Espírito Santo, oração de louvor, era bem interessante, mas os carismas eram muito raros. E foi quando o Padre Eduardo teve a inspiração, porque conhecia o Padre Degrandes, que eu acho, se não me engano, é da mesma região que ele nos Estados Unidos, teve a inspiração de trazer o Padre Degrandes. Ele fala isso numa reunião junto com o Padre Haroldo, com o Padre Jonas Abib. Tem uma foto dos dois juntos, olha que legal. O Padre Jonas Abib e o Dom Cipriano, eles combinam e falam que seria interessante trazer esse padre que o Padre Eduardo conhecia. E trouxe esse padre. E quando ele chegou, já foi um impacto, porque ele chegou rezando pelas pessoas e proclamando curas, e aquilo para a gente era um negócio de louco. Tatá, a gente tem aqui um trecho com o Monsenhor Jonas Abib falando exatamente isso. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Padre Degrandes, que vocês conhecem, pela primeira vez que ele veio ao Brasil, ele percebeu que nós tínhamos muita boa vontade, mas que não sabíamos usar os dons. Então ele propôs para o Padre Eduardo de fazer um encontro com poucas pessoas para passar para elas os dons e o como usar os dons. O Dom Cipriano, que também faleceu esse ano passado, arrumou um lugar para nós lá no Rio de Janeiro, entre os beneditinos. E o Padre Degrandes foi passando dom por dom
como está em 1 Coríntios 12, falando sobre aquele dom e, mais importante, exercitando-nos naquele dom, gente, até o dom da libertação. O Padre de Grandes mostrou para nós como fazer. Você está vendo aí, essa pregação foi realizada esse ano, né? Durante o Encontro Nacional de Formação do Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica aqui do Brasil. E foi isso mesmo. Eu tive a graça de estar nesse encontro no Rio de Janeiro, né? Caí de paraquedas porque era muito novo, conheci o Padre Eduardo já um pouco e fui meio por conta, né? Foram convidados os membros do conselho, alguns pregadores. Como eu era muito jovem, estava no conselho, eu fui também. E cheguei lá e fiquei espantado e assustado com as coisas que o De Grandes fazia. Eu já estava assustado com ele, que eu tinha visto no congresso de Itaici, aqui né? em Itaici. E foi fantástico. Tanto que quando nós saímos desse encontro, eu fui para Itajubá, que eu sou lá, sou mineiro, né? E começamos a sair botando as mãos em todo mundo para rezar, para cura, porque nós vimos o padre fazer, então queríamos fazer também. E causou uma confusão razoável. Mas aqui, ó, Drica, esse é o primeiro diferencial que eu gostaria de pontuar. A pregação não era autorreferencial. Não. Quem ouviu o Padre de Grandes foi despertado a crer em Jesus como ele crê. Sim. E, na autoridade do nome de Jesus, começar a rezar pelas pessoas lá na realidade deles. Não é assim, olha, eu fui, agora eu vou buscar o povo para levar para o De Grandes. Eu acho o curandeiro. É interessante, Tatá, que estava lá e viu, como que aconteceu depois dessa passagem dele por aqui na renovação carismática? A situação começou a mudar muito, né? Porque a renovação se tornou, então, carismática no sentido dos carismas. O Padre Eduardo trazia o padre De Grandes e nós fazíamos uma agenda do Padre De Grandes no Brasil, com vários encontros em vários lugares do Brasil. Inclusive fora do Brasil. Inclusive fora do Brasil. Teve no Uruguai. No Uruguai, teve no Chile. Então, e onde ele passava, ele ia... A conversa dele era muito simples. Deus nos deu o Espírito Santo e o Espírito Santo manifesta os carismas. E aí, para serem usados, os carismas são manifestações para a igreja de hoje. E não há por que não se abrir a ele. E era por aí, ele não tinha assim, uma preferência. Embora o dom de curas se manifestasse com muita incidência na vida do Padre De Grandes, não era só o dom de curas. Ele tinha uma sabedoria humana muito interessante. Muito engraçado, muito engraçado. Não, ele tinha um livrinho, isso é uma curiosidade, ele tinha um livrinho com as piadas que ele iria contar antes de começar a pregação. Então, antes de começar a pregação, ele contava uma piada. Mas antes de contar a piada, ele ia no livrinho e escolhia a piada. E normalmente ele lia ou contava a piada para o Padre Eduardo, que normalmente estava junto, porque ele era um anfitrião. E aí, se o Padre Eduardo risse, então ele contava a piada. Ele contava uma piada que muitas vezes não tinha nada a ver com aquilo que ele ia pregar, e depois da piada ele começava a pregar. E a pregação dele era muito simples: Deus te ama. Deus te ama, quer te salvar, quer te curar, quer colocar mais amor na tua vida, quer que você seja feliz, seja realizado. Ele não pregava assim, você vai ser curado. Não, ele falava, Deus te ama e Deus vai fazer na sua vida aquilo que é o melhor para você. E se você está pedindo uma cura, ele rezava para a cura. A partir dessa experiência que ele pregava com o amor de Deus, a vida daquela pessoa era transformada. O tema deles era esse. Eu vou fazer uma pergunta bem direta, Tatá, bem direta e comprometedora. É simples, é assim. Daquilo que o padre Robert De Grandes pregava, o que, na sua opinião, você acha que permanece, graças a Deus, até hoje entre nós, e o que a gente perdeu? Que a gente precisa revitalizar. Permanece até hoje essa expectativa dos carismas. Isso ele de fato criou. Hoje eu sou do tempo que rezar em línguas era um problema sério, né? Hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa já bem aceitada. Se tornou comum, né? No comum, a imposição de mãos para cura se tornou comum. Então, essa expectativa carismática, o De Grandes colaborou muito para criar no Brasil. E nos falta hoje o exercício dos carismas. Nós, de uma certa maneira,
organizamos demais os carismas e nós não temos, burocratizamos. E outra coisa, transferimos para terceiros uma experiência que seria nossa. Então, eu prefiro que alguém do ministério reze para a cura do que eu rezar para a cura. Exato. Então, isso é uma coisa absurda, porque os carismas são do Espírito Santo e todos nós temos o Espírito Santo, portanto, todos nós podemos manifestar todos os carismas, do milagre, as ciências, a cura, porque é uma manifestação do Espírito e não é uma minha manifestação. Então, sendo uma manifestação do Espírito e todos tendo o Espírito pode se manifestar em todos os carismas. Mas, Tatá, além não só naqueles ministeriados. Claro. Quem são os ministeriados? São aqueles que exercem esse carisma de uma maneira mais frequente e mais organizada. Mas isso não quer dizer que somente os ministeriados exercem esse carisma. Se eu puder rezar para uma pessoa que está doente e o Espírito se manifestar nessa doença e curá-lo, não é porque eu sou do Ministério da Cura e Libertação, é porque o Espírito Santo está em mim, está em você, ele pode se manifestar em seus carismas. Ou você não vai deixar, alguém te pede uma oração, você não vai deixar de pedir a cura, porque, peraí que eu vou chamar minha amiga, que ela tem o dom de cura. Não tem. Mas aliás, ninguém possui o dom. Ninguém possui o dom se manifesta em nós. Quando porque Deus o quer, dom é do Espírito age onde quer, o Espírito sopra onde quer. O dom é do Espírito. O texto de São Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, é muito claro nisso. A cada um é dada a manifestação do Espírito e não a manifestação do meu Espírito, mas do meu dom. Né? Do meu dom, do Espírito, com E maiúsculo. Portanto, é o Espírito Santo. É ele que se manifesta e ele se manifesta onde ele está. Nós recebemos o Espírito no batismo. Mas assim, eu queria perguntar, dentro da sua pergunta e da sua resposta, além dessa burocratização do Espírito Santo que aconteceu dentro da renovação carismática, Renovação, ou as expressões é por em causa... geral, né? Sim. As expressões todas. Renovação carismática do Brasil, né? Todo não mundo só do aí, Brasil. todo mundo, no Brasil, no mundo. Aqui a gente está vendo mais de perto, né? Mas assim, a burocratização tira essa parresia, causa um medo na gente de anunciar, ou foi a gente que perdeu a fé e não anuncia mais? Um pouco das coisas todas, um pouco das coisas todas. Nós não podemos falar que houve uma responsabilização, que se preveu e se quis fazer assim. Não, o processo histórico vai naturalmente criando certos meandros, certas estruturas, aquilo que é chamado de rotinização do carisma, aquilo que é chamado de acomodação carismática. Isso é uma coisa que vai acontecer em todo o movimento social. Aconteceu também com o movimento eclesial Renovação Carismática. Criou-se as instâncias de coordenação, os ministérios foram organizados, e isso tudo faz com que haja um certo engessamento e se perca um pouco, sim, a parresia. Mas isso do Robson, nosso tempo está acabando, tem 1 minuto, dá para resgatar alguma coisa para a gente começar a reviver Claro, isso? porque a igreja é feita disso, né? Fazer a memória significa atualizar. Então, nós podemos atualizar isso com tranquilidade. Aqui não existe culpa de A ou de B, é um processo histórico que acabou produzindo isso daí. E isso nós podemos reverter esse processo. E o De Grandes tem muito a colaborar com isso, porque ele falava isso. Vamos fazer uma oficina de milagres. Então, você vai rezar e esperar que milagres aconteçam. E eu me recordo em Aparecida que eu vi isso acontecer. Um senhor que tinha os pés, usava até uma botina especial, porque tinha os pés para trás. Nessa oficina de carisma, ele falou, vamos rezar para carismas. E esse senhor se apresentou para carisma do milagre. Esse senhor se apresentou pedindo o milagre dos seus pés. E ele não teve dúvida, ele rezou e os pés do senhor se endireitaram na nossa frente. Olha que maravilha, gente, é sensacional isso. Nós vamos ouvir esse grande homem ainda hoje aqui no programa Brasil Cristão, mas agora a gente vai ficar por aqui um pouquinho porque nós vamos rezar o texto da CNBB, da Esperança, onde a Igreja do Brasil se uniu para pedir o fim da pandemia do Covid-19, né? Tatá, obrigada. Você vai voltar, né, para a gente continuar o assunto, né, Fernando? Amém. Muito obrigada pela sua presença. Maravilha, vamos rezar o texto juntos. Nós vamos rezar e você que está aí não sai daí não, vai ligando, vai deixando a sua pergunta, mandando seu WhatsApp e depois, após o texto da CNBB, nós voltamos então a falar desse grande homem com outros VTs, pregações suas a respeito dos carismas, dos dons e também vamos ter aqui o nosso querido Padre Eduardo conosco. Até já.